Ah, que ótimo te ver por aqui. Prepare-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que, admito, muita gente prefere manter na gaveta, bem escondidinho. Mas sabe aquela história de o que os olhos não veem, o coração não sente? No nosso caso, é mais para o que a gente não vê, o corpo sente demais. Deixa eu te contar. Quantas vezes a gente não ignora um sinalzinho, uma dorzinha aqui, um incômodo ali, achando que é só o cansaço do dia a dia, a idade chegando, ou sei lá, o resultado daquele pastel que a gente comeu na feira? A gente adora se convencer de que não é nada. Afinal, quem tem tempo para ficar doente? A vida adulta já é um espetáculo de malabarismo, né? Trabalho, contas, família e ainda ter que lidar com o próprio corpo dando sinais de fumaça. Ah, para! Mas e se eu te dissesse que às vezes essa fumacinha é, na verdade, um incêndio silencioso, um intruso que se instala sem fazer barulho e que, quando a gente percebe, já está fazendo um estrago gigante? É tipo aquele inquilino indesejável que entra de fininho, não paga aluguel e ainda por cima quebra tudo. Pesado, né? Pois é. Hoje a gente vai falar de um assunto que arrepia a espinha de muita gente, mas que precisa ser falado: o câncer. E não vou te dar um sermão ou te encher de termos técnicos complicados. O papo aqui é reto e, acima de tudo, real. Eu recebo muitas histórias de vocês, pessoas comuns, que um dia estavam levando suas vidas normais, suas rotinas corridas, e de repente, algo mudou. Não é nada, que virou, é tudo. E é justamente essa coletânea de relatos verídicos que vamos explorar. Histórias de quem sentiu na pele, de quem ignorou, de quem buscou, de quem lutou. Histórias que servem de alerta, porque o câncer é essa sombra silenciosa que às vezes te espreita sem você nem perceber, e a gente precisa aprender a identificar os sinais de alerta antes que seja tarde. Sabe aquela sensação de acordar de manhã, o cheiro do café invadindo a casa, e você pensando: ah, mais um dia? Pois é, a rotina é quase um mantra, né? A gente se apega a ela, se sente seguro. E é nela que a gente às vezes deixa passar os maiores alertas. Eu sou o João. Ou melhor, eu era o João que achava que tinha a vida dominada. 45 anos, designer gráfico freelancer, trabalhava de casa. Minha rotina era quase um relógio suíço. Acordar às 7 horas, café preto e pão na chapa, ligar o computador, mergulhar nas artes e nos prazos até o almoço, uma soneca rápida no sofá e depois mais trabalho até o fim da tarde. À noite, uma caminhada com a cachorra, a velha Mel, e um bom livro ou série antes de dormir. O paraíso do introvertido, sabe? Meu escritório ficava nos fundos da casa, de frente para um pequeno jardim que no inverno ficava meio murcho, mas na primavera explodia em cores. Era lá que eu passava a maior parte do meu tempo, isolado, focado no trabalho. Faz uns 3 anos que eu sentia uma tosse. Nada demais. Uma tosse seca, daquelas que a gente atribui ao tempo seco de São Paulo, à poeira do escritório, ou ao ar-condicionado que nunca está na temperatura certa. Ah, é alergia, eu pensava. Ou devo ter pego um resfriado que não foi embora. Ela vinha e ia, tipo o parente chato em festa de fim de ano. Dava as caras, ficava um tempo e depois sumia, só para reaparecer quando você menos esperava. No auge do inverno paulista, com aquele ar seco cortante, ela virava minha sombra. Tosse, tosse, tosse. Minha esposa, a Ana, vivia pegando no meu pé. João, você precisa ir no médico. Essa tosse não é normal. E eu, claro, com a sabedoria de um avestruz que enfia a cabeça na areia. Que nada, Ana. É só o tempo. Já passa. Com o tempo, essa tosse começou a vir acompanhada de um cansaço que não fazia sentido. Eu, que sempre fui de aguentar o tranco, comecei a sentir que subir a escada de casa era uma maratona. Meu corpo parecia pesado, como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras o tempo todo. No final do dia, eu estava exausto, sem energia nem para caminhar com a Mel. Ela, coitada, me olhava com aqueles olhos pidões, e eu só conseguia me jogar no sofá, com o livro fechado no colo. Deve ser o estresse do trabalho. Eu justificava para a Ana e para mim mesmo. É o ritmo da vida moderna. A gente é mestre em arrumar desculpas, né? A realidade é que eu estava virando um caco,
mas minha mente se recusava a aceitar. Eu queria acreditar que era apenas a sombra do cansaço, não a de algo muito maior e mais assustador. E eu, ingênuo, acreditava que aquela exaustão era só o preço da minha dedicação. Mal sabia eu que o verdadeiro preço estava sendo cobrado silenciosamente por uma presença que eu ainda nem imaginava que existia. E o pior, eu estava entregando o ouro sem nem ao menos saber que estava sendo roubado. A gente só procura o médico quando a coisa aperta de verdade, né? Tipo criança que só vai ao dentista com dor de dente. O João, que era eu, não era diferente. Eu me sentia o Hulk do autocuidado, até que o corpo começou a chiar de um jeito que nem eu conseguia mais ignorar. A tosse persistente, o cansaço, que virou companhia constante. E, para completar o show de horrores, começou a aparecer um suor noturno que me deixava encharcado, como se eu tivesse corrido uma maratona enquanto dormia. Acordava pingando, o lençol grudado no corpo, e a Ana me olhava com aquela cara de "eu te avisei". Eu não conseguia mais me enganar. Era óbvio que alguma coisa estava errada. Finalmente, com a Ana me arrastando praticamente pelos cabelos, eu cedi e marquei uma consulta. O clínico geral Dr. Carlos era um sujeito tranquilo, desses que parecem ter acabado de sair de um comercial de margarina. Ele ouviu minhas queixas com a paciência de um monge, sem me julgar pelo fato de eu ter esperado tanto tempo para procurar ajuda. Ele me examinou, fez as perguntas de praxe. Se eu fumava? Não, graças a Deus. Se tinha histórico familiar? Também não, que eu soubesse. E a cada resposta, ele assentia calmamente, sem mudar a expressão. Eu esperava uma bronca, um sermão, sei lá. Mas ele só disse com a voz mansa: "João, vamos investigar. Isso pode ser muitas coisas, mas a gente precisa ter certeza". E foi aí que o bicho começou a pegar. Exames de sangue, raio-x do tórax para mim. Era só mais uma etapa burocrática antes de ele me dar um atestado de cansado e com tosse alérgica. Dias depois, o telefone tocou. Era a secretária do Dr. Carlos. "João, o doutor gostaria de conversar com você sobre os resultados". Aquela frase. Vocês sabem qual frase, né? Aquela que gela a espinha, que faz o coração dar um salto mortal. Fui até lá com a Ana. O Dr. Carlos estava com a mesma calma de sempre, mas o olhar dele... o olhar era diferente. Ele tinha uma prancheta na mão e apontou para a radiografia. "João, tem uma mancha aqui. E os exames de sangue também não. Estão normais". A palavra mancha ecoou na minha cabeça como um sino desafinado. Era como se, de repente, o ar do consultório tivesse ficado mais denso, mais pesado. Ele explicou que a mancha poderia ser benigna, uma inflamação, um monte de outras coisas menos assustadoras, mas que, para ter certeza, eu precisaria fazer uma tomografia e, quem sabe, uma biópsia. E foi aí que ele soltou a palavra que eu estava desesperadamente tentando evitar: suspeita de câncer. Bingo. Ou melhor, não bingo. Era como se a terra tivesse se aberto sob meus pés. A sombra silenciosa que eu tinha ignorado por tanto tempo agora ganhava forma. Uma forma assustadora e concreta. Era a hora do "não é nada" virar um "e agora?". E a ironia era que, mesmo com a pancada, eu ainda me sentia um pouco culpado por ter me deixado chegar até ali. Aquela conversa foi o empurrão que eu precisava. O susto virou combustível. Porque por mais que a gente queira fugir, às vezes, a vida te arrasta pelos cabelos para te mostrar que você tem que prestar atenção. E eu, que achava que tinha a vida dominada, percebi que ela tinha mais truques na manga do que eu imaginava. Sabe aquela sensação de ter o chão arrancado dos seus pés? Pois é, para mim, a notícia da suspeita de câncer foi tipo um terremoto, em câmera lenta. De repente, a minha rotina, o meu mundo organizado, virou de ponta cabeça. E a espera? A espera é um bicho cruel. Os dias que se seguiram foram uma névoa. Tomografia, biópsia. Cada exame era um novo passo em direção a um abismo que eu não queria enxergar. A Ana estava ao meu lado o tempo todo, um pilar de força que eu nem sabia que precisava. Mas por dentro, eu estava em frangalhos. A cada tosse, a cada pontada no peito, eu pensava: é ele, é o intruso, está aqui. Eu tentava me distrair com o trabalho, mas as telas do computador pareciam borradas, as cores dos meus designs perdiam o brilho.
Era como se uma nuvem escura tivesse baixado sobre a minha vida. A Mel, minha cachorra, sentia a minha mudança. Ela não saía do meu lado. Me olhava com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Deitava no meu pé enquanto eu trabalhava, me seguia pela casa. Era um lembrete constante de que a vida continuava lá fora, mesmo que a minha estivesse em pausa, aguardando um veredito. Eu pensava, por que eu não prestei atenção antes? Por que ignorei os sinais? A gente vive numa correria louca, né? Acorda, trabalha, paga a conta, corre pro próximo compromisso. E o corpo? Ah, o corpo a gente deixa para depois. Como se ele fosse uma máquina que nunca quebra. Grande erro. Finalmente, o dia da biópsia chegou. Foi rápido, mas a tensão, essa ficou grudada na gente. E aí, mais uma vez, a espera. Aqueles dias foram os mais longos da minha vida. Cada toque do celular era um susto. Eu ensaiava mentalmente as conversas, tentava me preparar para o pior. A Ana me abraçava e dizia, vamos passar por isso juntos. Mas a verdade é que eu me sentia num ringue, sozinho, esperando o gongo que anunciaria o próximo round. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Uma quinta-feira cinzenta, o ar de São Paulo pesado, com cheiro de chuva. A Ana estava ao meu lado, como sempre. Entramos no consultório do Dr. Carlos. Ele estava com a mesma prancheta de antes, mas dessa vez não havia calma no seu olhar. Havia uma seriedade que eu nunca tinha visto. E foi então que ele confirmou. A biópsia não deixou dúvidas. Era câncer. Adenocarcinoma de pulmão. Meu mundo, que já estava de ponta cabeça, agora desabava de vez. Aquele inquilino silencioso que eu insisti em ignorar, agora tinha um nome, e era assustador. Eu, que sempre me considerei forte, me vi de joelhos diante de uma palavra. O câncer, a sombra silenciosa, tinha se materializado. E o pior, eu percebi que a urgência de agir, a necessidade de prestar atenção aos sinais do meu corpo, tinha me escapado por entre os dedos, como areia. E agora, a luta seria muito maior do que eu. Jamais poderia ter imaginado. Receber o diagnóstico é um soco no estômago, mas a gente respira fundo e levanta. Porque a vida, meus amigos, ela não espera. E para mim, o próximo round era a luta. E luta, meu amigo, é pra valer. O tratamento começou. Quimioterapia. É um veneno que te cura, sabe? Uma faca de 2 gumes. Cada sessão era um desafio. Eu chegava bem, saía arrasado. O corpo doía, a cabeça girava. E o pior de tudo, o apetite sumia. Aquela minha caneca de café da manhã, que antes era um ritual sagrado, agora parecia sem graça. O cheiro da comida me enjoava. Era como se meu corpo estivesse em guerra. E a única coisa que eu podia fazer era ser um observador da batalha. Os cabelos caíram, os pelos também. Eu me olhava no espelho e via um estranho. Um João diferente, um João mais magro, mais pálido, mas, paradoxalmente, um João mais forte. A Mel, coitada, ficava me cheirando o tempo todo, como se não entendesse o que estava acontecendo. Ela me olhava com uma tristeza nos olhos que partia o coração. Mas era só eu deitar no sofá que ela vinha. Deitava pertinho, e eu sentia o calor dela. Um conforto que remédio nenhum podia dar. A Ana continuou sendo meu porto seguro. Ela pesquisava sobre o tratamento, cozinhava coisas leves que eu conseguia comer e me ouvia sem parar. É nessas horas que a gente vê quem tá com a gente, de verdade. É quando a máscara da vida normal cai e a gente vê a realidade. Cada sessão de químio, a gente tinha uma conversa com o médico. Ele sempre me lembrava da importância de não desistir, de manter o otimismo. O corpo é uma máquina poderosa, João, mas a mente é o motor. Eu comecei a entender o que ele queria dizer. Não era só o corpo que precisava de cura, a mente também precisava de força. Comecei a meditar, a ouvir música tranquila, a tentar focar nas coisas boas, por menores que fossem. Um dia de sol, o canto dos pássaros no jardim, o carinho da Mel, pequenos milagres que me mantinham em pé. Mas nem tudo eram flores. Tive dias de desespero, de vontade de jogar tudo pro alto. A dor, o enjoo, a fraqueza. É um teste de paciência, de resiliência. E eu, que achava que tinha a vida resolvida, me vi aprendendo a cada passo.
Aprendi que somos frágeis, sim, mas também somos feitos de uma força que a gente nem imagina que existe. Aprendi que o corpo dá sinais, sim, mas a gente precisa estar disposto a ouvi-los. E principalmente aprendi que o tempo não para. Aquele tempo que eu desperdicei ignorando os primeiros sintomas, agora era um tempo precioso, contado, e eu precisava usá-lo com sabedoria para lutar. A batalha estava longe de terminar. Mas uma coisa eu sabia, eu não estava sozinho. E cada gota de suor, cada noite mal dormida, cada momento de fraqueza, era um lembrete de que eu estava vivo, e que a vida valia cada segundo daquela luta. E o silêncio do meu corpo, que antes era uma sombra, agora era um eco. Um eco que me dizia: continue, lute. Depois de toda a tempestade, a gente aprende a valorizar a calmaria. E para o João, que sou eu, o sol voltou a brilhar. Mas, diferente de antes, agora eu enxergo cada raio de luz com outros olhos. A luta foi longa, cansativa, mas valeu a pena. O tratamento terminou e as notícias boas começaram a chegar. O tumor diminuiu, depois sumiu. Claro, a gente nunca está totalmente livre. A vigilância é para a vida toda, mas a cada exame, a cada resultado positivo, eu sentia um peso sair dos ombros. A tosse, o cansaço, o suor noturno, tudo isso virou lembrança. E a vida? A vida ganhou um novo sabor, uma nova cor. O café da manhã, o trabalho no escritório, as caminhadas com a Mel. Tudo parecia mais vivo, mais intenso. Eu voltei a trabalhar, mas com uma perspectiva diferente. Agora, dou mais valor ao tempo, à minha saúde, a Ana, a Mel. Eu comecei a correr, coisa que eu nunca imaginei que faria na vida. E mais importante, comecei a ouvir meu corpo de verdade. Qualquer sinalzinho, qualquer mudança, e eu já estou de olho. É como ter um radar interno ligado 24 horas por dia. Porque eu aprendi, da pior forma, que a gente não pode ignorar os sinais. O corpo fala, e fala alto. A gente só precisa aprender a escutar. Minha história é só uma entre tantas. Quantas pessoas não estão por aí adiando um check-up, ignorando uma dor persistente, achando que não é nada? A verdade é que a saúde é nosso bem mais precioso, e a gente precisa ser o guardião dela. Não espere a sombra silenciosa se transformar em um monstro gigante para procurar ajuda. A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. A minha é a prova viva disso. E se você tem uma história parecida, uma experiência, um alerta, por favor, compartilha com a gente nos comentários. Sua vivência pode ser a luz que outra pessoa precisa para não adiar o que é urgente. A gente quer saber o que você tem a dizer. É assim que a gente aprende, trocando experiências. E se você gostou dessa conversa sincera, se de alguma forma essa história te tocou ou te fez pensar, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para ser avisado sempre que a gente tiver um papo novo. A gente está sempre por aqui, no canal, no nosso podcast, e logo mais com um livro, trazendo mais histórias como a do João, de gente como a gente. E por falar em coisas que a gente ignora, quem nunca teve aquela dor de cabeça insistente? Aquela que parece um martelo batendo dentro da sua cabeça, que não passa nem com analgésico, que te deixa irritado, sem conseguir focar em nada? A gente fala, é estresse, é enxaqueca, é a falta de cafeína. Mas e se eu te dissesse que às vezes essa dor de cabeça não é apenas uma dor? E se ela for um sinal, um grito de socorro de algo que está se alojando no seu cérebro, crescendo, se desenvolvendo e te atormentando silenciosamente? Na próxima história, a gente vai mergulhar em um território ainda mais intrigante e assustador. O que a sua dor de cabeça pode estar escondendo? A criatura que se aloja no seu cérebro e te atormenta. Você está pronto para descobrir o que é? Não perca o nosso próximo vídeo.